Os SCPs mais famosos de todos os tempos. Galera, achei o site da Fundação SCP para lá ver. Ele tá em contenção. Procedimentos especiais de contenção. O item SCP-173 deve se manter em um container trancado o tempo todo. Quando o pessoal tiver que entrar no container SCP-173, não menos que 3 podem entrar a qualquer momento. A porta deve ser trancada novamente atrás deles. O tempo todo, 2 pessoas devem manter contato visual direto com o SCP, até que todo o pessoal tenha desocupado e trancado novamente o container. Movido para o site 19.993, a origem ainda é desconhecida. Construído de concreto e vergalhões com traço de tinta spray da marca Crayon. SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não pode se mover enquanto tiver uma linha de visão direta. A linha de visão não deve ser quebrada em nenhum momento. Com o SCP-173, o pessoal designado para entrar no container instruído a alertar um aos outros antes de piscar. O objeto é relatado como atacando, quebrando o pescoço na base do crânio ou estrangulamento. No caso de ataque, o pessoal deve observar a contenção de objetos perigosos de classe 4. O pessoal relata ações de pedra raspando originados de dentro do container quando não há ninguém presente dentro. Isso é considerado normal. Qualquer mudança nesse comportamento deve ser relatado ao supervisor HMCL. Cadê? Em exército de plantão. A substância marrom avermelhada no chão é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. O recinto deve ser limpo quinzenalmente. Oxe, ele caga, nem sabia. Por isso que ele tem bunda preta. A imagem. Hum. Hum. Bora achar o Shy Guy. Ah! É... Hum... Deixa eu ver, né? Aqui o Fundação SCP. Ah, bosta. Ou na galerinha, dá pra ver todos os SCPs aqui. Merda. Cadê os SCP, na verdade? Bora, cadê? Ó o SCP aqui, ó. Cadê uma foto dele? Oxi! Isso é o SCP. Data. Oh. Bora achar o Shy Guy. Cadê o Shy Guy? Cadê o SCP-49? Eu esqueci o número dele. Bora ver se é SCP aqui. Ah. Tá, galera, rapidão. Mais uma fundação SCP? Ah, aqui, galera, chegou um SCP. Pera aí, aqui o Brasil não pode. Ah, se lasca. SCP-49? Ah, cadê? Traduz essa bosta, mano. Cadê? SCP-49. Blá, 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 blá. Pepe.
A origem do SCP-096, que foi descoberta pela Fundação SCP em um local desconhecido perto de uma montanha no seu habitat natural. A Fundação enviou a equipe de resgate Zulu 9A para capturar a criatura. O SCP-096 é uma criatura humanoide com cerca de 2 metros e 38 metros de altura, pouca massa muscular e braços desproporcionais ao resto do corpo. A pele do SCP-096 é desprovida de pigmentação e não tem cabelo. Para conter o SCP-9096, ele deve ser mantido em uma sala de acho hermeticamente fechada, com verificações semanais para verificar se não é rachaduras ou buracos. Não é permitido o uso de vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas dentro da célula. Merda. A origem do SCP-173 é desconhecida. O SCP-173 é um objeto animado e hostil, feito de concreto, reforço metálico com contraste de tinta spray. SCP-173 foi movido para o Sub-19 em 1993. Ele não consegue se mover se for muito... O SCP-173 é um dos SCP mais populares. Outros SCPs populares são o SCP-096, o cara é tímido, e o SCP-3008, uma I que é anormal, regular e velha. A Fundação SCP é um site de escrita criativa. Todos os SCPs são ficcionais. Os existentes SCPs é mantido em sigilo para evitar pânico em massa e caos. A origem desse monstro ainda é desconhecida. É filha de... Olha a velocidade do SCP. O primeiro artigo sobre ele no 4chan diz 2 metros em um piscar de olho literal. Um piscar de olho dele é cerca de 1 milissegundo, de 0,1 segundos, milissegundo. Aproximadamente a mesma velocidade de um carro, mas provavelmente pode superá-lo com algo mais rápido. Qual foi o primeiro SCP criado? SCP-001 é 1. A designação para os restos mortais de uma espaçonave recuperada durante uma expedição arqueológica no deserto de Atacama, no Chile, em 1946. Liderada pelo paleontólogo americano Dr. E mais nada. SCP é um deus. SCP-343 é um SCP de classe segura sob observação de Fundação SCP. Acredita-se que ele seja deus e atualmente reside no CID-17, onde SCP-343 está contido voluntariamente. Burro egoísta! SCP-19747 2. Burro egoísta! Não possui não. Fisicamente, SCP-966 são fracos, possuindo ossos ocos e baixa densidade muscular. Eles não parecem descansar através de sono. Em vez disso, ele repetidamente cessam todo movimento em intervalos de tempo aparentemente aleatórios, retomando a atividade normal a 3 a 5 minutos depois. De novo! Qual é o SCP do Brasil? SCP-093. Possui 7,62 de diâmetro e cabe confortavelmente na mão da maioria dos indivíduos sem receber abrasão. SCP-093 muda sua coloração quando for
quando segurado por um indivíduo vivo. E aí, galera, vou dar uma pausa aqui, que eu só tava lendo o wiki de SCP mesmo. Tchau.